Olá, começa agora o programa Comunicação Livre, esse meu espaço de bate-papo com você aí de casa, em que eu tenho o imenso prazer de trazer temas selecionados. No primeiro bloco de hoje, eu converso com Alex Oliveira, ele é arquiteto, e a gente vai falar sobre neuroarquitetura. No segundo bloco, a gente conversa sobre gestão de pessoas com a Isabeline. E para terminar o programa dessa semana, eu falo sobre marketing de imagem com a Júlia Rodrigues. Fica comigo que eu volto rapidinho. Um sorriso bonito é o seu melhor cartão de visitas. A doutora Amanda Claveri proporciona o que você precisa para a sua saúde bucal, seguindo todos os protocolos de segurança. Atendimento em todas as especialidades, para todas as faixas etárias, com alta qualidade e segurança comprovada. O sorriso que você deseja está em nossas mãos. Doutora Amanda Claveri, odontologia especializada. Liberdade para fazer esportes, melhor qualidade de visão e visual jovem. Lentes de contato solucionam refrações como miopia, astigmatismo, hipermetropia, além de ceratocone, lesões de córnea e dificuldade de enxergar para perto. A adaptação é um processo dinâmico e que deve ser acompanhado pelo contatólogo. O Centro de Adaptação de Lentes de Contato faz a assessoria na escolha da lente, encontrando a marca e o modelo ideais para você. Atendimento com hora marcada e resultado garantido. Mari, você conhece o CNA Universo? Não, o que é o CNA Universo? É tudo do CNA para você aprender inglês e espanhol. Presencial, online, híbrido. Tem blog, podcast, portal do aluno, exames internacionais e muito mais no CNA Universo! Uau, adorei o CNA Ah, não! De novo não. Universo! Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. Chegou a hora de um novo tempo, com mais cuidado, acolhimento e respeito. A era da distância já se foi. E o que aprendemos durante todo esse tempo? Aprendemos que era possível ressignificar a maneira de ensinar e ir muito além do conteúdo. Por isso, renovamos nosso compromisso com a educação, por meio da aprendizagem prática e significativa. Estamos prontos para recebê-los. No São Tomás, a educação acolhe e transforma. Matrículas abertas. Deixe sua comemoração ainda mais especial com as delícias da Dani Buffet. Salgados, mini pizzas, mini hambúrgueres, bolos, doces, kit festa simples ou personalizado. Almoço, churrasco, jantar e muito mais. Cardápio diverso com opções para todas as ocasiões. Entre em contato conosco por WhatsApp e pelas nossas redes sociais. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com Alex Oliveira. Ele é arquiteto e a gente hoje vai falar sobre um conceito que é a neuroarquitetura. Alex, seja muito bem-vindo, imenso prazer conversar com você. Obrigado, bom dia a todos, a todos os amigos que estão nos assistindo. Obrigado, Carla, pela oportunidade de estar falando aí através da Comunicação Livre. É um orgulho, um prazer. Eu sou professor mestre em engenharia ambiental e arquiteto, e poder trazer um pouquinho desse vasto universo da arquitetura para todos os nossos usuários, né? Quando a gente sinaliza essas questões de neuroarquitetura, a gente está falando basicamente da aplicabilidade da sinestesia, né, uma condição neurológica do cérebro, aplicada aos espaços físicos no estudo da arquitetura. Então, a gente tem posicionado numa área do cérebro, próximo ao córtex, né, ao V4, algumas percepções e sensações como indivíduo que nos remetem a estímulos diferenciados ao adentrar determinados espaços. Então, eu queria aproveitar para
contextualizar melhor a informação, fazer uma pergunta a todos que estão nos assistindo. Quantas vezes você se sentiu, ao adentrar algum espaço, novo ou não, um estabelecimento comercial, uma clínica médica, um restaurante, a casa de algum amigo, você se sentiu mais feliz, entusiasmado, ou vice-versa, como usuário, de repente você se sentiu meio que sem jeito, desconfortável. Essa sensação que o ser humano tem é o estudo específico da neuroarquitetura, né? São esses estímulos que a gente percebe ao estar fazendo uso desse espaço. Então, isso na prática, como seria? Um exemplo mais bacana é a gente adentrar um restaurante, um estabelecimento comercial, e que você se sente atraído pelo espaço físico, né? Pelo layout, pela beleza, pela cenografia, pelas cores, enfim, com todos os segmentos que existem, que foram utilizados nesse projeto, a despeito da comida, especificamente, que seria a opção fundamental, né, para que a gente estivesse fazendo uso daquele momento. Uhum. E aí, na verdade, essas características elas já são inerentes do ser humano e a arquitetura aprendeu, né? A arquitetura entendendo isso, evoluiu para que os lugares fiquem mais, para que a gente se sinta melhor, é isso? Eficiente. Sim, sim. A gente tem um ramo, na verdade, que é análise de objeto, de ambiente e objeto construído, que justamente faz essa percepção da aplicabilidade dos 5 sentidos para que torne o ambiente mais eficiente, né? Então, nós temos parâmetros técnicos, que faz parte da estrutura da arquitetura, né? Que são normas, legislação, detalhes de limitações de espaço, enfim. E a despeito dessas normas, a gente faz a integração desse conhecimento com a ergonomia e o conforto ambiental para trazer uma felicidade e bem-estar a esse usuário. Eu acho que as 2 palavras-chave que significam a aplicabilidade da neuroarquitetura seria felicidade e bem-estar, quando você se sente bem. E exemplo dessa questão desse uso, né? Lembrando que a neuroarquitetura tem mais de 50 anos, e existe uma escola específica que foi criada em San Diego, né, que foi a primeira base dos 3 pilares da neuroarquitetura, que seria biofilia, que é o estudo dessa área do verde, junto à sustentabilidade e à neurociência, que seria o exercício para o cérebro, né? Então, e isso nos anos 2000, a partir dos anos 2000, tiveram um embasamento maior em termos de academia, quando surgiu a Academia Brasileira de Neurociência. Então, assim, fortaleceu o conhecimento não só da estrutura da arquitetura, com cálculo, física, elementos de construção, técnicas construtivas, mas, na verdade, perceber como aplicar melhor esse conhecimento para o usuário ter melhor resposta de bem-estar e felicidade. Então, para a gente contextualizar melhor esse cenário, vamos supor que eu estou passando por um momento de dificuldade física, sou uma pessoa que me submeti a algum tratamento médico, e como a neuroarquitetura pode melhorar meu tratamento, independente de eu ter conhecimento algum na área de hospitalar ou a respeito do conhecimento da doença em si. Perfeito. Se eu preciso melhorar a minha percepção e minha felicidade de bem-estar, eu vou utilizar algumas regrinhas básicas. É óbvio que não é a regra única, mas na verdade a gente trazer... igual a gente fala no direito, né? Ela não é sine qua non, não é para todo mundo, mas... Não é sine qua non. Mas eu preciso, na verdade, alimentar a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato, que são os 5 sentidos que fazem parte da formatação do ser humano, para que eu tenha a melhor resposta ao meu tratamento físico. Legal. Então, se eu preciso, por exemplo, fazer um projeto de uma área hospitalar, antigamente percebia-se que um hospital era quase um freezer, era todo branco, com pouca sinalização, para que a pessoa se sentisse no ambiente estéril, além do universo. E percebeu-se que, na verdade, isso é um erro.
Na verdade, a gente precisa trazer bem-estar e positividade para aquele usuário, para que ele tenha melhor resposta no tratamento dele. Então, se eu estou internado no hospital e preciso me submeter a dias, semanas naquele universo, eu vou trabalhar esse espaço físico com uma cor, com uma textura, com um cheiro, com sensações que me façam perceber que eu preciso ter uma resposta melhor no meu comportamento como usuário hospitalar. Esse é o tipo de aplicabilidade que facilita nesse ambiente as pessoas perceberem a necessidade e a obrigatoriedade até para que esse profissional da arquitetura entenda como aplicar melhor esse resultado para o usuário. E aí não falando só na questão de doença, não, falo assim de detalhes simples do cotidiano. Vamos supor, eu Adoro o tenho simples do cotidiano que eu posso fazer aqui em casa. é, sim, eu sou um casal recém-casado, compramos nossa primeira unidade residencial de primeira locação, preciso fazer uma obra, né? Comprei um apartamento, é o nosso apartamento do sonho, acabamos de nos casar, e, por exemplo, se eu trabalho, se eu tenho uma vida ativa, se o casal trabalha, tem uma vida ativa, e se encontram à noite Em e passam casa? algumas horas que é a grande maioria Sim. do perfil das pessoas hoje em dia, eu vou pensar em soluções de materiais, que é um dos itens nesse universo inteiro de neurociência, para facilitar o uso do dia a dia. Por exemplo, eu não vou utilizar um revestimento de piso muito comum na grande maioria das residências, que é um porcelanato retificado, bege polido, como solução para esse piso dessa casa. Porque o apartamento está fechado e o dia inteiro que eu for abrir para fazer uso desse espaço, eu vou ter que estar varrendo esse chão, porque ele não me permite essa facilidade de uso no dia a dia como prática. Então, é esse tipo de conhecimento que a gente vai aplicar na arquitetura para facilitar o usuário. Mesmo que, enfim, o que seja usado agora na maioria das casas seja esse tipo de recurso de material. Então, é perceber que a arquitetura vai facilitar o dia a dia desse usuário. Né? E aí a gente fala dos itens, como você bem citou, iluminação, mobiliário, questões de ergonomia. Se eu preciso fazer um móvel planejado, eu tenho que pensar em quem vai fazer uso desses espaços, qual é a altura do marido, qual é a altura da esposa, porque aí eu preciso perceber que eu não posso ter uma dificuldade, eu tenho que facilitar, como é que a gente faz a integração desses espaços com essas pessoas que são os usuários desse universo. Aí, a partir daí, foi criado esse ramo da arquitetura, justamente para facilitar, Para lembrando que facilitar as a duas vida. palavras-chave Isso aí, felicidade. E aí, seria eu bem-estar e felicidade. tem algumas coisas muito legais, né? Minha casa foi, eu acredito que foi muito bem projetada. Eu era adolescente Sim. ainda, ela foi pensada para minha mãe. Mas esse espaço onde eu trabalho hoje, com 39 anos, por incrível que pareça, foi pensado para mim, quando eu tinha 14, para estudar. E aí, o meu pai, que era vivo na época, falou: Não, a minha filha é muito estudiosa, vou fazer um escritório para ela estudar. E ele projetou, Sim. né, a arquiteta da época, a Sueli Cal, que eu tenho imenso respeito até hoje, a gente trabalha junto em várias demandas, ela projetou. E uma das coisas que eu mais adoro aqui é porque do lado de cá Sim. tem uma janela, e aí Perfeito. a porta do meu escritório, e do lado de lá a janela da sala. Então, assim, agora tá tudo fechado, porque eu tô gravando, mas quando eu tô trabalhando normalmente, eu abro minha persiana, abro a minha janela do lado de cá, abro a minha janela do lado de lá, e eu tenho um corredor de vento natural que eu amo, né? E tem alguns amigos que falam assim: é filha de Ansan que adora um vento. Pode ser também. Na verdade, mas é extremamente gostoso, porque eu já moro em Petrópolis, que é um lugar que a gente não precisa tanto de ventilador nem de ar-condicionado, mas eu tenho uma corrente planejada e projetada pela arquitetura para utilizar o bem natural de forma deliciosa. Então eu sinto na verdade, aqui no meu dia a dia. perfeito.
Na verdade, ela fez uso da ventilação cruzada, que é o nome técnico desse tipo de artifício, que favorece o usuário quando ele posiciona os vãos em locais específicos para existir essa corrente de ar. E esse recurso, inclusive, deveria ser muito pensado até em casa de comunidade, né? Se você mora numa habitação popular muito humilde, ao Uhum. invés de você ter um único espaço posicionado porta e janela na mesma alvenaria de parede, o ideal era você, se você só tem a opção de naquele espaço ter uma única porta e a única janela, que eles pudessem ser em posições antagônicas, para justamente facilitar essa corrente de ar e reduzir em pelo menos 4 graus internos. Olha Isso já que foi loucura. comprovado por... 4 graus é muita coisa. Sim, Esse sim, mesmo posicionamento que você está falando ocorre lá no final da minha casa, que tem a minha área de serviço perfeito, com as básculas e a janela da cozinha. E a gente também vive perfeito. abrindo, porque eu realmente adoro um vento. E aí, a gente estava falando Sim, de como encontrar a altura correta para as coisas. Eu vou trazer o último exemplo familiar, que não foi pensado sim, pela arquitetura, mas foi utilizado pelo empírico, que foi a casa da minha ok. avó. Um sítiozinho no interior de Minas, de uma família muito humilde, pobre, mas a minha avó tinha 1,50 m. E ai da gente que fosse lavar louça na casa da minha avó. Porque o meu Tá certo. avô fez a pia para a avó assim. E eu, Sim, quando ia lavar, eu tenho 1,73 m de altura, quando eu ia lavar a louça nas férias, na casa da avó, ficava a pia mais ou menos na minha coxa. E eu sim. tinha uma raiva daquela pia, e aquilo me irritava tanto, mas ela era Sim. perfeita para Além de minha avó. repente, encharcar todo o universo da bancada, né? Sacava a coisa toda, molhava a calça, né? Assim, Sim, não molhava a sim, barriga, como a gente está acostumado, né? sim. A quando vai lavar a louça, molha ali o umbigo. E eu molhava a coxa, eu falava, gente, é um absurdo eu lavar a louça na casa da minha avó, essa pia baixa. E aí, depois de um tempo, eu Sim, consegui entender isso, e agora nessa nossa conversa, eu estou sim. entendendo que meu avô, talvez, Já tinha essa com visão sem certeza, ter a oportunidade com de estudar certeza, sem nenhum neuroarquitetura, mas saber que era conhecimento, eficiente. né? Meu avô é agricultor, é cafeicultor lá da Rocinha, do sítio, nunca foi para a escola. Ele sabia Sim, que a pia tinha que ser para a Valaci, que lavava a louça todo dia. E a gente que estava sim, lá nas férias que se adequasse à realidade. Então, na verdade, sim, tem um sim. pouco disso, Ele né? já tinha estudo de ergonomia sem necessidade de ter feito Olha uma que coisa universidade. linda, que coisa linda. Sim, e é Alex, por aí mesmo. Então, assim, percebe que, na verdade, a gente preza por uma boa iluminação, a gente precisa deixar o ambiente ventilado, iluminado, até por conta também da eficiência energética. Então, não adianta a gente fazer uma casa bacana e depois encher de vários aparelhos de multi-splits para fazer aquela temperatura interna diminuir, porque aí você vai ter uma conta e um exagero de gastos de consumo consumo. energético. Então, assim, então, repensar os valores, eu acho que principalmente no pós-pandemia, que a gente se viu numa condição de usar mais o espaço residencial, uma série de pessoas começaram a perceber a necessidade maior de uma aplicabilidade da neuroarquitetura, eu fico feliz, porque é por aí mesmo, né? E facilitar o usuário, né, no seu dia a dia. Né? Eu falei uma palavra que eu acho que também é muito importante nesse universo, que é biofilia. E ao pé da letra é amor à vida. Então, biofilia, sim, é estimular a criatividade, favorecer a união, a integração da família nesses espaços e reduzir o trabalho, né? Na verdade, reduzir o estresse, porque você, na arquitetura, facilita o uso do dia a dia desse usuário. Maravilha. Alex, queria te agradecer pelo bate-papo, foi uma delícia. E para finalizar, queria Poxa, que você deixasse. espero que seja o primeiro de muitos, hein? Primeiro de muitos, adoro falar. Assim, eu não sou uma exímia cuidadora do lar, eu tenho uma dificuldade muito grande de mudar qualquer coisa. Esse sofá Sim, fica aqui no escritório desde que eu vim para cá, porque eu acho que ele está muito bem localizado aqui, eu fico feliz com ele aqui. Então, ok. assim, eu gosto das coisas nos lugares onde eu acho que elas me fazem feliz. Eu tenho dificuldade de mudança, mas eu Facilita o seu adoro. dia, você não precisa ficar readequando os móveis.
Exato, Sim, sim. assim, o meu sofá da sala tá ali desde que eu me casei, daquele jeito, porque eu me sinto confortável. Eu adoro a sensação de andar de olhos fechados dentro de casa e saber onde as coisas estão. Mas adoro falar Perfeito. desse pensar diferente para arquitetura e de um jeito muito prático. É na hora de você construir, colocar a janela no lugar correto, tantas outras coisas que você trouxe de informação e conteúdo para a gente. As portas do Comunicação Livre estão abertas de verdade. Fala para a Joyce, que é super parceira Obrigado. do programa. Queria só que você deixasse um Instagram de contato, caso alguém queira obter mais informações e conversar com você sobre o seu trabalho na arquitetura. Perfeito. Eu tenho, na verdade, o profissional é A3DA, 3 de numeral e D, Uhum. ponto arquitetura. E Ótimo. o pessoal, enfim, também pode ser usado, é Alex de Oliveira 2023. Maravilha. Alex, muitíssimo agradecida, foi um grande prazer, até muito breve. Obrigado. A todas, Você fiquem fica com Deus. comigo que eu volto logo após o intervalo. O EcoArte Espaço Cultural é um espaço destinado para o aprendizado das múltiplas artes. Música, teatro, dança, oficinas, vivências em arte. Tudo isso e muito mais bem no coração do Centro Histórico de Petrópolis, com um olhar humanizado e para todas as faixas etárias. Venha para o EcoArte Espaço Cultural e deixe a arte ecoar em sua vida. Transtornos emocionais, bloqueios energéticos, sintomas no corpo físico, desarmonia nos relacionamentos e falta de autoconhecimento podem trazer sofrimento para a vida. As terapias holísticas são o caminho para uma vida harmônica e plena e te levam ao reencontro consigo mesmo. Dulce Rocha Terapias Holísticas. Agende agora mesmo e dê um novo rumo à sua vida. Como entrar no mercado de trabalho mais rápido? Ótima pergunta. Vou convidar o consultor de carreiras mais conhecido do Brasil para ajudar você. Fazer um curso técnico é a melhor opção para quem quer ingressar rapidamente no mercado. O desemprego está alto, mas não para profissionais técnicos. Para eles existem vagas abertas. Não só isso. Um técnico ganha, em média, 18% a mais do que um funcionário sem capacitação. Com a agência de emprego do Grau Técnico, você é encaminhado às melhores oportunidades. E tem mais, 75% dos nossos alunos são encaminhados ao mercado de trabalho ainda no primeiro ano. Pense no futuro. Faça Grau Técnico. A verdadeira beleza está nos detalhes e para uma transformação autêntica, conte com uma equipe especializada. No Espaço Ilma Satiro, você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer. Marque seu horário e saia renovada. Espaço Ilma Satiro, revelando a beleza que está dentro de você. Instituto Aliance, uma associação de assistência para pessoas com deficiência. Palestra sociocultural, reforço escolar para pessoas com deficiência, curso de Libras, hip hop para deficientes, massoterapia, atendimento aos idosos, arte terapia. Precisamos de doações para continuarmos com nossos projetos. Seja nosso apoiador. Imagina treinar em 4 academias
academias com apenas uma matrícula e com um preço incrível. Tudo isso você só consegue aqui na Corper, a maior rede de academias de Petrópolis. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. Confiança é essencial quando o assunto é saúde. Há mais de 15 anos no mercado, a Brasil Manipulação produz medicamentos fitoterápicos, homeopatia, alopatia e medicamentos controlados, além de gels, cremes, shampoos e muito mais. As fórmulas manipuladas são produzidas por farmacêuticos capacitados, que visam a qualidade e a segurança do produto final. Compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos nossos clientes. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre e tenho o imenso prazer de conversar com a Isabeline Avelino. Ela é psicóloga, perita judicial e especialista em gestão de pessoas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como gerir pessoas pós-pandemia. As pessoas estão diferentes? Será que sou eu que estou muito chata? Ou será que é o mundo que está mais complexo nesse retorno da vida? Isabeline, um prazer conversar com você. Seja muito bem-vinda ao nosso espaço de bate-papo. Obrigada, Carla. Prazer também estar aqui, tá? Vamos bater um bate-papo aí bem bacana sobre esse tema. Isso aí. Vamos começar pelo básico. Afinal de contas, o que é gestão de pessoas no contexto básico da etimologia desse termo? Entendi. Então, gestão de pessoas nada mais é do que um olhar para o desenvolvimento das pessoas, né? Então, quando a gente está falando de gerir pessoas, a gente está falando, claro, né, de uma forma bem ampla, não só isso, mas o foco principal é desenvolvê-las, né? É pensar nas pessoas, primeiro, como realmente indivíduos, como sujeitos, né? Como perfis diferentes dentro de uma organização que é uma sociedade. Então, ali eu passo a ter diversos perfis, né? Então, eu tenho perfis que são mais sociáveis, perfis que são mais comunicadores, perfis que são mais processuais, perfis que são mais relacionais, e tudo isso a gente precisa o quê? Gerir, fazer gestão, né? Pensar, então, em como eu vou ter o melhor desses perfis dentro de uma organização e como que eu vou trabalhar eles aproveitando o melhor deles, visto que cada um apresenta suas qualidades, seus potenciais, suas características, que tanto a gente diz, né, podem ser características ali positivas, que sobressaem, como podem ser características que precisam ser trabalhadas, ser desenvolvidas. Então, a gente, quando está falando de gestão de pessoas, a gente tem uma gama, um universo para atuar, para trabalhar, para desenvolver, né, no nosso dia a dia. E o intuito final disso tudo é, de fato, ter um ambiente saudável dentro de uma organização, é ter pessoas felizes trabalhando para que gerem resultados para a organização e para elas também, né? A gente fala muito assim, para trazer um resultado para a organização, mas claro que a pessoa ela também precisa se sentir feliz, né? Se ela não estiver feliz naquilo que ela faz, certamente ela não vai trazer esse resultado que a empresa espera também. Verdade. Essa questão da felicidade, ela já tem indícios em todos os lugares. Desde processos básicos como, dependendo do tipo de atividade, você não precisa ter um horário regulamentar. Aquilo não precisa ser necessariamente das 8 às 18. A gente já não precisa mais trabalhar, e já estão sendo feitas várias pesquisas no Brasil e no mundo, a gente não precisa trabalhar 5 dias por semana para poder obter os mesmos resultados quantitativos, né, de resultado. Gente mais feliz trabalha melhor, né? Coisas básicas, né? Assim, o pet perto, né? O cachorro, o gato, não sei o quê, os resultados que, dependendo da demanda profissional e da viabilidade estrutural,
como é que teu cachorro perto, a coisa funciona muito melhor, né? Isso tudo passa pela gestão de pessoas? Tudo isso, né? Claro que a gente vai falar muito assim, depende muito de quanto as organizações estão abertas para isso também. Assim como tem o perfil das pessoas, existem os perfis das organizações, né? Então, a gente tem, sim, empresas aí que já têm essas práticas. São empresas que, assim, quando a gente vai para uma pesquisa de clima, que é exatamente a metodologia da gente aferir isso, a gente vê os resultados em números, o quanto essas ações, elas trazem essa felicidade, essa satisfação, ela traz esse espírito de pertencer que o funcionário passa a ter com aquela organização. Então, o simples fato de você flexibilizar um horário de trabalho, na jornada de trabalho dele, deixar um dia na semana ele em home office, né, para evitar pegar aquele engarrafamento, aquele trânsito, deixar ele trabalhar junto do seu pet. Tem organizações, inclusive, que liberam um dia para que a pessoa leve seu pet, né, para o trabalho. Isso. Então, tudo isso, sim, são ferramentas, são iniciativas que agregam mais e mais para a felicidade desse funcionário, dessas pessoas, né? E aí, volto a repetir, pessoas felizes tendem a gerar mais resultado. Maravilha. Empresas pensam em resultados, esse é o mercado capitalista, a gente vive nesse mundo aqui, mas eu acho que é muito interessante quando a gente começa a entender que pessoas não são máquinas, que elas têm padrões diferentes, pensamentos diferentes, perfis físicos diferentes, perfis emocionais diferentes, e que a gente pode sim se apropriar do melhor para poder produzir. E eu achei uma coisa muito interessante na sua fala, que você diz assim, pontos positivos e pontos a serem trabalhados. Então, assim, mesmo que seja na nuance da fala, a gente já entende que não necessariamente aquela minha característica é de fato negativa. Ela pode ser melhorada ou não, ou ela pode se manter como o meu padrão de personalidade e eu posso fazer mais uso do que eu tenho mais positivo em mim. É disso também que a gente fala quando passa pela gestão de pessoas? Isso, exatamente, né? É porque assim, a gente dizer que Carla só tem características positivas nela, aí seria o mundo perfeito, né? E aí a gente estaria falando de um ser muito evoluído, né? Dizer que Isabeline só tem características positivas aqui no dia a dia dela, no trabalho, nas relações, e só se evidenciam essas características positivas, é um pouco fantasioso, né? Então, tanto nas nossas relações pessoais como profissionais, nossas características positivas, e eu não gosto de chamar negativas, né? Porque antigamente falava-se até muito e abordava-se muito dessa forma na entrevista. Me cite uma característica positiva e uma negativa sua. Eu não gosto de usar esse termo negativo, e sim um ponto realmente de desenvolvimento, a ser desenvolvido. Porque às vezes, por exemplo, o que é que pode ser um ponto a desenvolver em Isabeline? A Isabeline é muito acelerada, a Isabeline cobra em excesso, Isabeline é muito exigente, Isabeline é muito ansiosa. Então, Isabeline, vamos trabalhar essa sua ansiedade, vamos trabalhar essa sua ansiedade aí que já gera até um pouco de intolerância com o outro, porque você exige, porque você quer ali estar o tempo todo cobrando o resultado. Então, vamos trabalhar isso em você. Então, é nessa perspectiva de desenvolver no outro um ponto que ele precisa ter um pouco mais de atenção, para que ele não acabe sim tornando isso um ponto negativo ao ponto de afetar as relações. Perfeito. Quando é importante que as empresas de pequeno, médio e grande porte percebam a necessidade de ter um profissional de gestão de pessoas dentro da sua equipe, por meio de um profissional que atue ali cotidianamente, dependendo do tamanho da empresa, ou então de uma consultoria em gestão de pessoas, para que pessoas estejam melhor resolvidas dentro de si, dentro da empresa e nas suas atividades, para então produzir mais para aquela empresa? Qual é o momento em que o empresário pensa assim, espera aí, eu preciso contratar um gestor de pessoas para a minha equipe
funcionar melhor, seja para ficar aqui dentro o tempo todo, ou então para gerir um processo de consultoria, mudança de equipe. Às vezes é só tirar a Carla do lugar A e colocar a Carla para trabalhar no lugar B. E aquilo vai ter uma super mudança. Quando é que o empresário tem que pensar? Qual é o momento dessa virada de chave, digamos assim? É interessante porque você foi falando e foi até me remetendo um pouco da minha história, né? Porque eu já participei exatamente na atual empresa que eu estou, eu cheguei nesse momento, quando o empresário, ele disse, minha empresa está crescendo. Ela está crescendo, está em expansão, ela precisa de desenvolver e eu preciso de um RH. Eu preciso de um RH estratégico, né? Alguém que esteja à frente da gestão de pessoas. Então, já passei por esse processo de implantar, de fato, o RH algumas vezes, né? Também faço consultoria nesse sentido, também de implantações de RH, justamente porque chega um momento em que o empresário, o empreendedor, ele sente essa necessidade. Por quê? Porque a empresa ela começa a crescer, o quadro de funcionários que iniciou com 10, 20, 30, já está em 100, 110, 120, e ele passa a sentir a necessidade de ter alguém olhando para o desenvolvimento das pessoas. Por quê? Porque ele começa a enxergar que as coisas não estão muito alinhadas, que começa a existir os conflitos, que começa a não ter aquele olhar estratégico, de fato, sobre os processos. Como você colocou aí, às vezes eu tenho um funcionário que você tem ele com desenvolvimento bom, tá? Um comportamento bom, um perfil bom, mas ele não está dando resultado. E às vezes precisa o quê? De alguém chegar com esse olhar e dizer, a Carla não está dando resultado aqui porque a Carla, ela não é essa pessoa que você quer na frente do comercial. A Carla não é um perfil comercial. Ela é ótima, mas a Carla ela vai ser muito boa, por exemplo, como uma analista. Bota ela no financeiro. Vamos colocar ela para compras, vamos colocar ela para outro departamento que tenha mais a ver com o perfil dela. E assim, pode parecer uma coisa simples, mas se você não tem, de fato, o feeling, o olhar para pessoas, você não consegue enxergar esses detalhes, que no dia a dia vai fazer toda a diferença. Sem contar que você também, né, quando eu falo em gestão de pessoas, é como eu disse, é uma forma muito ampla. Eu tenho que pensar na capacitação, nos treinamentos, eu tenho que pensar nas competências que são importantes para o negócio, né? Então, assim, dentro do meu segmento, dentro do meu negócio, quais são as competências que são importantes serem desenvolvidas? Quais as competências que eu preciso que as pessoas que estão chegando tenham? Então, assim, quais os perfis que eu preciso? Então, de fato ter um olhar estratégico. E esse olhar estratégico, quem traz geralmente é o RH, né? Fazendo aí a gestão de pessoas. Maravilha. A gente está chegando no final do nosso bate-papo, porque tempo em TV corre, mas eu adorei o papo, a gente pode marcar para continuar. Mas eu queria, você falou que faz consultorias, e aí eu queria que você deixasse os seus contatos, como as pessoas podem obter mais informações para poder se aprofundar no tema a partir dos seus conhecimentos e quem sabe via obter mais informações, entrar em contato para conversar, e isso tudo, afinal de contas, o que a gente quer mesmo é viver feliz. Porque houve um processo de inversão, de que a gente vive para trabalhar, só que a verdade é o contrário, a gente trabalha para viver. Se a gente trabalha feliz, você já está literalmente ganhando muito. E o processo de gestão de pessoas, com certeza, vai ajudar nesse contexto. Perfeito, Carla. Sim, tanto pode falar comigo pelo meu telefone, tá? Posso falar no telefone? Pode, claro. Tá bom. O DDD 84, apesar de eu morar no Rio, tá? Meu DDD 84, telefone 991235289. Pelo meu LinkedIn também pode entrar em contato, Isabeline Avelino. Pode me chamar lá, que eu sou bem online, sou bem ativa aí nas mídias sociais e a gente pode iniciar aí conversas, orientações, dúvidas sobre o tema, convites. Estou bem aberta para o que precisar. Maravilha. Isabeline, obrigada de verdade por trocar, compartilhar é sempre muito importante. Um beijo grande, até breve. Obrigada, Carla, foi um prazer, até breve. Você fica comigo que eu volto logo após o intervalo. Um produto personalizado por si só já é um diferencial. Eles cumprem um papel importante nos relacionamentos pessoais e profissionais.
Afinal, todos adoram ganhar um mimo exclusivo. Criatividade no desenvolvimento, criação de artes, produtos de qualidade e eficiência do atendimento ao pós-venda. Solicite nosso portfólio. Petrópolis Personalizados. Sua ideia de forma criativa e especial. Fomentar, ensinar a prática do voleibol, detectar talentos, formar equipes de competição e, acima de tudo, dar oportunidade a pessoas em vulnerabilidade social. Aulas a partir dos 9 anos até a terceira idade. Equipe composta por profissionais de educação física e estagiários em formação acadêmica. 7 polos espalhados por toda a cidade. Venha fazer parte desta equipe. Projeto Vôlei Petrópolis. De acordo com a OMS, o Brasil tem a maior taxa de pessoas ansiosas do mundo. Aqui, 9,3% da população sofre com ansiedade. Noutros países, esse número é de 3,6%. A ansiedade pode provocar arritmia, taquicardia, vertigens, tonturas, dificuldade respiratória, tensão, insegurança, dentre outros sintomas. Caso você sinta alguns deles, procure ajuda. De acordo com a OMS, 80% da população mundial sofre de dor na coluna. Mais de 90% das hérnias de disco têm tratamento. Buscar auxílio profissional é vital para sua qualidade de vida e retorno pleno para as atividades do dia a dia. Rodrigo Aragão é fisioterapeuta e referência no tratamento de coluna e hérnia em Petrópolis. Chega de sofrer, agende sua avaliação. O que fazer quando você tem uma festa, um evento, um jantar de negócios ou romântico, uma gravação ou uma live e precisa ficar plena? Maquiagem é coisa séria e quando você quer estar diva, a melhor opção é chamar um profissional de confiança para cuidar de você. Thaisa Souza, maquiadora profissional. Seja você e vire tendência. Rugas, estrias, queda de cabelo. Procedimentos estéticos promovem rejuvenescimento, melhoram a elasticidade e diminuem a flacidez. Emagrecimento, botox, intradermoterapia, lipoenzimática da papada e muito mais. Encontre o tratamento ideal para você. Estética avançada, tratamento facial, corporal e capilar de alta qualidade. Doutora Caroline Soares, biomédica esteta. O mundo está em plena transformação. Você está preparado? Com a Treine, seus problemas acabaram. Estrutura impecável, professores altamente qualificados, aulas presenciais, treinamentos em informática com design, administração executiva e inglês, capacitação e seleção de talentos para o mercado. Venha fazer parte desta equipe. Somos todos Treine! Problemas com ratos, baratas, cupins, pombos ou morcegos? Agora esse problema é nosso. Somos especializados no atendimento de alto padrão em residências, condomínios, cinemas, clínicas em saúde, lojas e empresas em geral. Atuamos com controle de pragas, descupinização e desratização. Desprague, controle de pragas. Entre em contato e volte a viver em paz. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com a Júlia Rodrigues. Ela que é marketista e atua no marketing no comercial da Beija-Flor de Nilópolis. Isso mesmo. A gente vai falar sobre marketing de imagem, vamos falar sobre carnaval, vamos falar um pouco sobre isso tudo. Júlia, seja muito bem-vinda. É imenso prazer conversar com você. Eu que agradeço a oportunidade, o carinho, esse espaço para falar um pouquinho do meu trabalho, falar um pouquinho da minha carreira. Eu que agradeço, estou à disposição sempre. E vamos lá, vamos ver o que eu tenho aí para agregar ao programa. Vamos lá, o que é marketing de imagem? Afinal de contas, marketing tinha o conceito que era para vender. E o que a gente está querendo vender agora? Então, o marketing de imagem, né, que a gente chama de marketing visual, na verdade, e isso dá meio que um blade na cabeça das pessoas, porque as pessoas confundem o marketing visual, o marketing de imagem, com o marketing pessoal também.
que são coisas totalmente diferentes. Para entender um pouco. Existe o marketing tradicional, que ele era trabalhado com telemarketing, com as televisões, na publicidade e propaganda, com outdoors, enfim, que a gente chama hoje, praticamente, quando eu falo de outdoor, a gente chama de marketing off. E aí entrou essa inclusão do marketing digital, que hoje é a alma do negócio. E quando a gente fala de marketing de imagem, a gente está falando de marketing visual, que nada mais é de uma estratégia dentro do marketing de conteúdo, onde a gente utiliza aí alguns mecanismos como infográficos, vídeos, fotos que façam com que a tua imagem como pessoa ou até mesmo como empresa se aproxime mais ainda do teu público-alvo. Vamos resumir como se fosse uma estratégia de brand para aquela empresa. Então, o marketing de imagem é bem isso aí. Tentei falar de uma forma bem objetiva para que não confunda mais a cabeça das pessoas. Legal. Agora, há quanto tempo que você atua nesse segmento com marketing de imagem? Olha, a gente, como profissional, a gente vai se qualificando, né? E toda hora se especializando no mercado, porque a gente precisa acompanhar tudo que vem e tudo que vai. E óbvio que a gente não pode deixar de lado o tradicional, porque ele agrega muito ainda para que a gente possa entender o novo, e trabalhar com o tradicional e o novo é o nosso diferencial. Então, desde quando eu me formei como marketing, eu venho tentando ajustar isso. Então, a gente está falando aí de uns 5 anos já atuando como marketing tradicional, marketing de imagem, brand, todas essas esferas que envolvem o marketing. Hoje, atualmente, eu acabo trabalhando muito mais com comercial e trazendo aí relações entre instituições, e aí eu acabo puxando um pouco mais do marketing de imagem quando eu acabo atrelando a um trabalho junto a uma empresa e até mesmo digital influencer, que acaba sendo um forte do meu trabalho aí. Sem ser o carnaval, né? Daqui a pouco a gente entra nessa esfera. Legal. A verdade é que, cada vez mais, a imagem individual ela se atrela com as imagens institucionais, né? E isso é muito importante. Você saber utilizar a influência, hoje é muito relevante no mercado, digamos de uma forma geral. Porque o que acontece, Carla? Antes, ficava tudo muito estático. Você falar sobre um produto ou de uma empresa e você não tinha muita relação com o público. Quando vem a era do digital influência, das redes sociais, você precisa se comunicar de uma forma onde aquele público cria-se uma comunidade e entenda o que você está dizendo. E, de alguma forma, aquilo ali faça parte daquele público. Ele se sinta pertencer, aquilo precisa pertencer a ele. E para isso você precisa dialogar. E para você dialogar, você precisa utilizar mecanismos, vídeos curtos, que hoje em dia, por conta da plataforma do TikTok, isso acabou crescendo muito, infográficos, que são aquelas imagens, né, aquelas artes que envolvem imagem e algumas especializações ou até informações, para que as pessoas possam, ao mesmo tempo, analisar a imagem, porque tudo é muito visual hoje em dia, e também obter informação. Porque se você colocar apenas só uma arte, um design, que não traga esse entendimento imediato, ninguém vai parar hoje em dia para ver legenda. Hoje as legendas estão cada vez mais curtas e os textos estão saindo da legenda para as imagens, para que essas informações cheguem cada vez mais rápido. Legal. Agora, de que forma que existe uma relação entre você, marketista, marketing de imagem e o carnaval? Como é que foi essa mistura, esse samba? Então, eu sou nascida e criada no carnaval, eu nasci em pleno carnaval, então não tinha muito para onde eu fugir. E o carnaval também é uma plástica, né? A gente fala de imagem o tempo inteiro. O desfile de uma escola de samba, ele está narrando aí uma história, e onde essa história é narrada através de fantasias, através daquilo que que o espectador está vendo. Então, já começa aí um marketing de imagem a partir daí, a partir do trabalho do carnavalesco, onde ele projeta todo o enredo dele, e daí ele tem que transformar aquilo ali em uma fantasia. E tem que haver uma fácil leitura, e a partir daí já começa essa conexão.
Então, eu já vivi e já comecei a entender o marketing de imagem a partir daí. Óbvio que a forma de eu atuar no carnaval é totalmente diferente dessa forma como eu estou te trazendo, porque eu trabalho muito mais voltado para o comercial dentro do carnaval, porque, diferente das empresas, nós não temos budget para atuar. Nós não temos um orçamento voltado para o setor de marketing, como é acostumado em todas as empresas, para você viabilizar todas as ações que o setor idealiza durante aquele ano. Então, muitas vezes a gente brinca que a gente acaba gerando crise o tempo inteiro dentro do carnaval, né, dentro do nosso setor. Por quê? Porque a gente sim faz o nosso planejamento anual em cima das datas comemorativas do carnaval, do calendário normal, e fora as outras datas que a gente precisa, de alguma forma, trazer à tona, porque são causas que as escolas acabam abraçando, né? E a partir daí, você acaba pensando o seguinte: como é que eu vou colocar todas as minhas ações em prática se eu não tenho orçamento para poder fazer isso? Então, o marqueteiro ele precisa estar especializado em captação de recursos, porque depois que ele entrega seu planejamento, ele vai para a rua para poder trazer essas empresas para fechar junto nessas ações. Sem contar que nós temos as vertentes, né, das necessidades da escola, que são, às vezes, necessidades de abastecer a comunidade com água, que aquelas pessoas são voluntárias, nem muita gente entende isso. Tentar diminuir o custo da escola através de madeira, ferro e tantas outras coisas que há essa necessidade de economizar dentro da escola. E a partir daí a gente trabalha muito voltado para o comercial, para criar aí, alavancar toda a gestão de uma escola, toda a sua oportunidade de gerar marketing cases de sucessos internacionais, onde a gente tem aí uma vertente muito boa de expansão e consolidação, tanto de marca quanto produto, isso envolvendo uma ação cultural, né? Porque o carnaval é a maior manifestação cultural a ser aberta do mundo. Então, a partir daí, quando existe uma empresa que entre e entende todo o nosso trabalho de responsabilidade social, de responsabilidade ambiental, de cultura, ela entende que ela está fazendo parte de um grande processo que traz retorno para uma sociedade e não apenas expondo uma marca e um produto. E aí a gente monta um grande case de sucesso. O carnaval está longe de ser apenas o desfile no dia e no horário específico ali. A gente precisa entender que o carnaval é um trabalho e é uma máquina com uma engrenagem gigante que culmina naquela passagenzinha pela Sapucaí, né? Já que a gente está falando de Rio de Janeiro. Sim, sim. Na verdade, a gente trabalha o ano inteiro. Hoje eu estou recém-chegada na Beija-Flor de Nilópolis, é um orgulho para mim fazer parte dessa família, dessa escola, que tem aí 14 títulos, vista como uma campeoníssima da Era Sambódromo, porque só na Era Sambódromo são 9 títulos. Então, eu estou aprendendo muito o que é ser Beija-Flor, mas é impressionante quanto você entra na escola e a energia entra dentro de você e você não somente veste a camisa, você se sente parte daquele meio. E a partir daí, quando você entende como funciona uma agremiação, você começa a entender todo o processo, né? A gente está falando de comunidade, a gente está falando de profissionais que atuam o ano inteiro para que aquele projeto seja executado e seja entregue de uma forma exemplar e excelente da forma como a diretoria almeja. E a gente, sim, trabalha o ano inteiro, são em torno aí de praticamente 300 funcionários envolvidos, eu estou falando de barracão, né, de construção de carnaval, fora os 3.500 componentes que estão ali incessantemente, por amor e paixão à escola. Então, são 2 trabalhos que acontecem simultâneos, né, que a gente fala de uma administração, de uma fábrica que não para, e de você também alimentar a paixão daquele torcedor, onde você precisa trabalhar e aprender a fazer gestão de pessoas, tanto para o trabalho, tanto para o cultural e o social também, né? Porque você precisa exigir dessas pessoas que elas tenham comprometimento, só que elas não ganham nada. O que elas ganham quando a gente coloca na parte na ponta do lápis do comercial? A gente está falando mais de amor, identificação e pertencimento do que, de fato, ganho em valorização e preço. Então, é um trabalho muito grande
que precisa ser explorado cada vez mais e ser também trazido para o meio das empresas, para que as empresas possam entender como um team building aí, entender como é que a gente trabalha. Isso já é um trabalho que eu já fiz dentro do Carnaval, onde eu trago eu acabo trazendo toda essa experiência de amor e comprometimento comercial e gestão para dentro de uma empresa, porque às vezes a empresa ela paga bem seus funcionários, ela tem uma gestão de carreira, ela tem aí no mínimo 50 funcionários, mas ela não consegue fazer com que todos eles assumam um compromisso para com aquela empresa e aquela meta. Diferente do Carnaval, a gente acaba lidando com milhares de pessoas e a gente sim consegue fazer com que todas elas estejam no mesmo propósito. Qual é o diferencial? O diferencial é você falar da mesma língua que a pessoa quer ouvir, é você falar sobre amor, você falar sobre paixão, você falar sobre comprometimento de uma forma mais leve e mostrar o retorno que aquela pessoa vai ter na vida, né? Então, a partir daí, desse link, a gente acaba fazendo um grande trabalho com empresas. Perfeito. O bate-papo está delicioso, nosso tempo já estourou. A gente volta em breve para conversar mais sobre isso. O Carnaval ainda está longe, então com certeza vai ter coisa para a gente conversar. Queria que você deixasse suas mídias sociais pessoais para as pessoas observarem o seu trabalho, conhecerem mais de perto, e aí, né, o mundo é de oportunidades. Agradeço o espaço mais uma vez, estou à disposição. Com certeza vamos ter muitos assuntos para falar até o Carnaval. Minhas redes sociais no Instagram é Julia Rodrigues 20, né, o número 20 no final. E no LinkedIn é Julia Rodrigues, mas depois eu posso passar o link, vocês colocam aqui bonitinho, que podem acompanhar sim, que tem das minhas redes sociais tem tudo, tem Carnaval, tem trabalho com digitais influencers, tem um pouquinho de tudo. E é bem legal acompanhar, porque traz um retorno aí para principalmente quem não entende da profissão, começar a usar a profissão em benefício próprio. Maravilha. Júlia, obrigada de verdade. Um beijo grande. Até breve. Beijo. Você fica comigo que eu volto logo após o intervalo. Acessórios transformam um look casual no que você desejar. A peça certa pode transmitir seriedade para o ambiente de trabalho, jovialidade para o happy hour e elegância para um evento mais clássico. Os acessórios Juju Melo Design são produzidos artesanalmente em couro legítimo, metais banhados e pedras naturais. Conheça e adquira pelo Instagram, @JujuMeloDesign. A PPO é uma associação sem fins lucrativos que atua em Petrópolis há quase 30 anos em defesa da vida de pacientes com câncer. Diariamente oferecemos gratuitamente apoio por meio de atendimentos em psicologia, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, terapias alternativas, serviço social e muito mais. Conheça a PPO e nos ajude a manter nossas atividades. Os cuidados com a beleza precisam ser realizados por um profissional capacitado. Suelen Melo, especializada na arte de embelezar o olhar, atua com design de sobrancelha e extensão de cílios. Nos cuidados em estética, o foco está na depilação a laser, depilação com cera quente, detox facial, limpeza de pele, peeling, entre outros serviços. Venha desfrutar de todo esse cuidado com quem entende de beleza. Quer aprender com quem entende? Há mais de 100 anos, a Escola de Música Santa Cecília ensina como tocar violão, guitarra, piano, violino, saxofone e dentre outros instrumentos. Também oferecemos aulas de musicalização infantil, canto coral, técnica vocal, teatro e muito mais. Os melhores professores, métodos modernos e a credibilidade que você precisa. Faça já sua matrícula.
Agora sim, o programa Comunicação Livre desta semana chegou ao fim. Eu espero de verdade que você tenha apreciado, se divertido, aprendido um bocado de coisa, isso aí para muito mais. E a gente se encontra aqui na TV Petrópolis na próxima semana. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.